Estamos de volta. Hoje, falando nosso especial do mês, não vamos falar de meio ambiente, mas vamos falar de investimento. Com a ilustre presença do Dr. Ulisses Tapajós Neto, presidente da Ação Investimento, que fica no Millennium Center, sala 1609, Torre de Negócios. Telefone 3305-1500 para maiores informações. Por isso, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. A gente fica assim, mais ou menos esquisito, porque conhecemos quase toda a sua trajetória de distrito industrial. O senhor é oriundo de uma fábrica e tal. Como é que foi essa mudança para a área de investimento, para a área de bolsa de valores, enfim, tudo isso? Caríssimo Edson, boa noite. Permita-me, em primeiro lugar, dizer das saudades, registrar aqui a grande satisfação de voltar a esse querido programa. Muito obrigado. Que eu frequentei muito quando estava lá na Masa da Amazônia. E não está frequentando ainda porque não quer. Antes de me aposentar. Uhum. Caríssimo telespectador, uma saudação muito especial. Eu estou muito lisonjeado e muito feliz de podermos estar aqui trocando ideias a respeito de um novo tema, agora não mais o Polo Industrial de Manaus, mas a economia de uma forma geral, a necessidade de a gente se preparar para uma aposentadoria saudável, uma aposentadoria tranquila. E por que não dizer ajudar as pessoas também a conhecer um novo mercado, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando eu estava lá no Distrito Industrial, eu sempre fui muito preocupado em função da minha origem, filho de uma família muito humilde, criado num ambiente de grande dificuldade. Eu sempre fui muito preocupado em preparar a minha aposentadoria para momentos de oferecer à minha família segurança, tranquilidade, enfim, bem-estar. Mas eu trabalhava, Edson, de 6 da manhã, eu chegava na fábrica às 6 da manhã, saía por volta de 9 horas da noite, trabalhava todos os sábados, domingo trabalhava até aproximadamente meio-dia, 1 hora da tarde, e isso não me permitia cuidar do meu capital, cuidar da evolução do meu patrimônio. Porque eu só tinha tempo para a fábrica, eu só olhava a fábrica, eu só vivia dentro da fábrica. E era cobrado, né? Tinha muitas responsabilidades, tinha muitas responsabilidades financeiras, sociais, de formas que lá pelas tantas, eu trabalhei durante 40 anos, lá pelas tantas, com 25 anos de trabalho, eu comecei a me preocupar, olhar para frente, falar em aposentadoria, planejar a aposentadoria, e eu percebia de que tudo aquilo que eu ganhava, tudo aquilo que eu economizava, eu aplicava em caderneta de poupança, que era uma grande ilusão. Antes do nosso presidente Collor, a inflação chegava aí às casas dos 80%. Mas nem sempre era isso que o governo divulgava, de maneira que a poupança era reajustada pela inflação mais 0,5%, e eu tinha plena consciência de que trabalhava muito e tudo aquilo que eu economizava acabava perdendo, aquele dinheiro acabava perdendo o seu valor. Se não fosse imediato, era no decorrer do tempo, né? Perdendo o seu poder de compra. Quando faltavam aí 15 anos para eu me aposentar, fazendo as minhas reflexões severas sobre o que ia acontecer no período pós-aposentadoria, eu percebi de que eu tinha que me cuidar. Eu tinha que cuidar da minha família, eu tinha que me planejar, eu tinha que me preparar para fazer com que aquele capital crescesse de tal forma que eu pudesse ir para um período pós-aposentadoria com tranquilidade. Eu então comecei a estudar de que forma eu poderia fazer aquela poupança que eu tinha crescer. Eu não tinha tempo para comprar imóveis, eu não tinha tempo para aplicar o meu dinheiro em outra coisa. E eu sempre escutava o Cid Moreira, você lembra aquele locutor bonito do Jornal Nacional, né? O Cid Moreira sempre dizia assim, eu aqui em Manaus, o Cid Moreira dizia assim, a Bolsa de Valores subiu, a Bolsa de Valores explodiu. E eu ficava preocupado e pensando, puxa vida, grande parte do Brasil aproveitando essas oportunidades, e eu aqui no Distrito Industrial, numa situação geograficamente desfavorável, longe do grande centro, sem poder aproveitar essa oportunidade. Na primeira vez que eu fui a São Paulo, eu comecei a procurar como é que eu poderia me capacitar em Bolsa de Valores. Eu trabalhava naquela oportunidade com os executivos da Whirlpool, Brastemp, Embraco, Consul. Eu conversava com eles sobre esses aspectos. Eles tinham muita experiência, porque eles viviam em São Paulo, consequentemente viviam no centro financeiro, e ali eu recebi orientações, procurei a Bolsa de Valores, procurei me capacitar através de vários e vários cursos que me levaram a entender o que eu deveria fazer para que esse capital pudesse crescer. Eu transferi grande parte da minha poupança para corretoras em São Paulo,
E eu percebia claramente, todo mês que eu ia em São Paulo, que os valores que eu tinha aplicado em bolsa cresciam muito. E os valores que tinham ficado aqui em Manaus aplicado em poupança não cresciam nada. Então começou a me dar uma angústia muito grande, porque eu percebi ali uma enorme oportunidade de fazer o meu capital crescer de tal sorte que eu pudesse chegar à aposentadoria numa situação de tranquilidade. Mas eu já tinha aí 25, 26, 27 anos de trabalho, eu já era presidente da Masa, eu não tinha como largar aquilo tudo para começar no mercado financeiro. Eu sempre digo que Deus foi muito generoso comigo. Deus é muito generoso comigo. Nessa oportunidade em que eu estava sob essas angústias, o meu filho entrou na faculdade, se propondo a fazer uma carreira técnica, a fazer um concurso aqui na cidade de Manaus, alguma coisa que pudesse ir a alguma repartição. E eu então pude, como um pai que ama o filho, um pai interessado no futuro do filho, eu pude levá-lo a São Paulo por várias vezes, procurando fazer com que ele se interessasse por esse mercado. Como ele estudava no ramo da economia, eu procurava fazer com que ele se interessasse por esse mercado. Graças a Deus, eu consegui convencê-lo, depois de 3, 4, 5 viagens até a Bolsa de Valores, depois de alguns cursos, ele então se decidiu, se transferiu para São Paulo, passou a estudar à noite, passou a trabalhar de dia em corretoras e começou com isso a se preparar para o futuro. Ele se tornou um profissional extraordinário, se tornou um especialista devido à grande quantidade de MBAs, pós-graduação, especializações que fez, de tal sorte que eu então comecei a planejar que quando eu me aposentasse, ao invés de eu ir trabalhar numa outra empresa, ao invés de eu procurar ser consultor, eu iria fazer aquilo que iria me dar um grande prazer. Eu iria trabalhar no mercado financeiro que eu tinha aprendido e principalmente eu iria trabalhar com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos também, né? Mas principalmente o fato de trabalhar com 2 filhos, preparar 2 filhos que eu tenho, o Gustavo e a Mariana, para que eles possam se encaminhar como empresários dentro de um mercado financeiro novo em Manaus, mas que com isso eles possam crescer. Hoje eu digo que eu vivo em lua de mel com a vida, porque eu passo o dia inteiro com eles, eu tenho a oportunidade de ensiná-los a ser estrategista, a serem líderes e a serem especialistas. Com isso nós criamos a Ação Investimentos, que fica lá no Milênio, eu, Gustavo, Mariana, trouxemos alguns sócios, o Eduardo Campos, o Luiz Bacelar e vários jovens amazonenses. Hoje nós temos um grupo de 20 jovens amazonenses, eu sou o único veterano, trabalhando no mercado financeiro. O senhor é o pai da é o pai da Eu sou o orientador da turma, né? São 20 jovens de aproximadamente 25, entre 25 a 30 anos, e apenas eu de 63, 64, fazendo todo um trabalho de orientação e crescendo muito. Consequentemente, eu saí da indústria, onde trabalhei por 40 anos, me aposentei há 2 anos atrás, e hoje vivo muito feliz no mercado financeiro, numa atividade empreendedora, numa atividade inovadora, e em lua de mel com a vida, porque trabalho com os meus 2 filhos e com um grupo de amigos dos meus filhos, que fazem com que a gente tenha um dia muito saudável, um dia muito progressista, um dia muito dinâmico e um dia sempre de muito progresso. Doutor Ulisses, nós conhecemos muito pouco desse segmento. Por exemplo, eu, sinceramente, se eu estou errado, me corrige, mas eu acho que a única corretora de valores que existe aqui em Manaus, que eu conheço, é a Ação. O que acontece é que no passado, quando a Bolsa de Valores, ela trabalhava ainda no sistema tradicional, no sistema manual, as pessoas se empurravam. Você lembra dessa época, né? Claro, Gritava, aquela gritaria. Hoje é tudo informatizado, Edson. Então isso trouxe uma facilidade muito grande. Se você visita a Ação Investimentos, é um jogo de informática, é um jogo de alto-falantes, um jogo de microfones, um jogo de telas, ligado diretamente com São Paulo. É como se nós vivêssemos em São Paulo. Tudo aquilo que acontece lá no pregão em São Paulo, imediatamente os nossos especialistas, a corretora da qual nós fazemos parte, recebemos todas essas informações, e isso tornou trazer a Bolsa de Valores para Manaus muito facilmente, os recursos de informática. E imagine só, nós ainda temos uma internet deficiente. Imagina quando nós tivermos uma internet que nos permita uma velocidade muito grande na transmissão dos dados. Mas ainda assim, a gente hoje tem nossas operações naquilo que a gente diz em real time.
Aconteceu lá, imediatamente a gente sabe, imediatamente a gente toma a decisão, imediatamente a gente comunica o nosso cliente, troca ideias, decide junto com o cliente e fazemos as nossas operações. Fala-se muito que a Bolsa de Valores é uma faca de dois gumes. Como é que o senhor explica isso? Em rápidas palavras, nós temos 2 minutos para o senhor explicar. É que existem em Bolsa de Valores, existem os profissionais e os amadores. Normalmente os profissionais ganham e os amadores perdem. Para você investir em Bolsa de Valores, a palavra mais fundamental é a capacitação. Você precisa de capacitação para você interagir com o teu assessor, com o teu operador e tomar decisões. Em Bolsa de Valores, ninguém toma decisões por você porque é crime. É preciso que o cliente autorize de viva voz ou por meio expresso, por meio escrito, a que se aquela operação seja feita. Agora, quando o cliente não conhece, quando o cliente é um amador, quando o cliente escuta o vizinho, olha, me disseram que Petrobras vai subir, e o cliente toma decisão baseada em boatos, baseada em sentimentos, baseada em fofoca, baseada em achismo. E não em números, né? Via de regra, ele perde. Daí fica aquela expectativa, puxa vida, Bolsa de Valores é uma grande loteria, é uma caixa preta. Nada disso, minha gente. Bolsa de Valores tem fundamentos, os fundamentos são estatísticos, você tem gráficos, você tem balanços, e você precisa, para lhe dar grande suporte, de profissionais sérios. A grande diferença em Bolsa de Valores é você encontrar uma corretora idônea, você encontrar uma corretora que seja absolutamente credenciada, que esteja totalmente registrada na sua corretora, na Bolsa de Valores, e que você ali tenha pessoas que são suas conhecidas, de reconhecida idoneidade, de reconhecido caráter, que vão fazer com que o seu dinheiro trabalhe a seu favor e não especulando para você. Nós estamos falando de Ação e Investimento, que fica no Millennium Center, Torre Business, sala 1609, telefone 3305-1500. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, falando ainda sobre os investimentos do amazonense.